Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa aula de número 158. Estamos estudando o livro do Apocalipse, estou tendo aí um retorno muito bom, pessoal gostando, porque nós estamos estudando versículo por versículo, então fica de mais fácil compreensão. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 4. Aula passada nós lemos o versículo primeiro, mas eu vou lê-lo novamente e vamos acompanhar desde o começo esse capítulo. João agora, ele está falando da visão do trono de Deus. Então vamos lá. Capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então nós temos aqui agora João subindo, indo para o céu. Então, em algum momento, João está na terra, observando e escrevendo. Em outro momento, como agora, João está no céu, observando e escrevendo. Depois das cartas, visões, vem mais informações. Então, Deus está no seu trono, governando mesmo diante de todos esses acontecimentos. A visão de João continua. Ele vê algo que serão vistos, passagem para ser visto. Vi a porta e a primeira voz. A visão é transportada para o céu. E João está na terra e ele vai subir, como nós falamos, né? Esta porta aberta está no céu. Vou te mostrar acontecimento nesse novo ambiente, espiritualmente. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, no mesmo momento, está espiritualmente para enxergar as grandezas dessa revelação. Então ele foi até a porta, chega no céu, tem um trono, quer dizer, governo, autoridade, poder. Alguém não está aqui citado quem é. Verso 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então não temos a descrição de aparência de Deus, mas semelhante os brilhos coloridos que emanam do trono, com coisas semelhantes às que existem na terra. Então, a pedra de jaspe é rara, transparente como um cristal. O sardônio é muito brilhante. E o arco-íris é o sinal da aliança com Deus, que não destruiria a terra por meio do dilúvio, né? A graça de Deus. Então, vem antes das tempestades que virão mais à frente. A esmeralda é esverdeada, tem muito brilho, e João enxerga Deus como brilhos e cores, que traz a ideia da glória, da pureza, da grandeza, do poder que Deus tem. Então tem alguém no trono com poder inigualável. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, com cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, 24 anciãos é a sabedoria da idade, são pessoas sábias. Em 2 Reis 22, 19, diz assim: viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então, visões de trono são comuns com visões proféticas, indica que Deus
é o governante de toda a história. 24 anciãos, nós temos duas interpretações. Vá anotando. Primeira, representação das 12 tribos de Israel, mais os 12 primeiros apóstolos escolhidos, a totalidade do povo de Deus. O segunda interpretação, grupo de anjos especiais junto ao Senhor, que governam com ele, cumprindo as suas ordens. Então, faz um melhor sentido a primeira interpretação. Os 24 anciãos, a totalidade da Igreja de Cristo, vestidos de branco, que representam pessoas reunidas e não anjos. Eles não precisam ser reunidos. A Igreja de Cristo, na sua totalidade, proferindo todo juízo com o Senhor, Deus governando com os servos dele. Então, a ideia presente e futura. Então, coroa de ouro é honra. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpagos, vozes e trovões são figuras conhecidas, né? Em Êxodo 19:16, antes dos 10 mandamentos, é manifestação de poder e juízo de Deus. Se contrasta com o arco-íris falado anteriormente. Então, a graça vem antes do juízo. 7 tochas de fogo é a luz perfeita do Espírito Santo, né? Iluminar a plenitude do Espírito Santo. A Trindade junto com o povo de Deus. Então, é a certeza do governo de Deus. Verso 6. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheio de olhos por diante e por detrás. Então, o mar de vidro é embaixo do trono, então é algo transparente. Em Êxodo 24:10, diz assim: E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, mar de vidro. A transparência de Deus enxergando todas as coisas. A pureza. Nada mancha a habitação de Deus. Meio e volta em Ezequiel 22, os seres viventes embaixo do trono, segurando o trono. 4 seres viventes. Vai explicar nos próximos versículos. Cheio de olhos, tinha conhecimento e sabedoria dada por Deus para cumprir a sua missão. Ezequiel 1:10 e Isaías 6. Verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo a novilho, o terceiro o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, nós temos 4 descrições de seres espirituais poderosos que estão no céu e cumprem a vontade de Deus. Então, nós temos aqui 3 interpretações. Representa o louvor, né, que é toda a criação ao Criador, o leão, animais selvagens, o novilho, animais domesticados, o homem, a joia da criação, e a águia, animais voadores. Segundo, representariam os seres angelicais que Deus usa para exercer e executar o seu governo sobre a criação. E terceiro, a menos assertiva, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nós temos aqui onde Aimee, né, baseia como salvação, né? O leão, Mateus, Jesus como rei, o novilho, o boi, né? No Evangelho de Marcos, Jesus como servo,
O homem, Lucas, o homem perfeito, e cura o médico, que a águia em João, Jesus que veio do céu, que ele voltará. Então, a primeira interpretação é a mais aceita. 4 seres mostra a criação, que louva e declara a adoração a Deus no céu. Verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não têm descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. 6 asas representam a rapidez de locomoção e de cumprir os desígnios de Deus. Cheios de olhos, por dentro transparência, capacidade de ver tudo com perfeição. Trabalham incansavelmente, dia e noite, para cumprir o trabalho de Deus. Eles proclamam a Deus e enfatizam a santidade de Deus, o poder de Deus, né? E a eternidade de Deus e a sua promessa. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, que vive pelos séculos dos séculos. Então é um momento muito especial, futuro, onde os seres viventes trarão adoração especial a Deus. Aponta para o futuro, todo o reconhecimento pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Então indica Deus governando sempre. Verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Colocarão o que vive pelos séculos a adoração, o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então, 24 anciãos no futuro são os vencedores, que reconhece e reverte toda a adoração, representam todos os servos de Deus. A ocasião especial onde esse ajuntamento no céu trará adoração especial. Então, quando os vencedores depositarem suas coroas, estão reconhecendo que existe somente um rei e proclamando algo. Agora no verso 11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, é um reconhecimento especial diante do trono, todos juntos, arrebatados, a grandeza governante de tudo. Explicam que na vontade do Senhor, Ele planejou e fez existir todas as coisas, criou e sustentou todas as coisas. Então, até aqui, nós vimos carta a Laodiceia e a visão do trono de Deus. Agora nós vamos ao capítulo 5. Ele vai falar a visão do cordeiro e do livro com 7 selos. Apocalipse 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, João ainda está no céu, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então João vê a mão direita de Deus. Deus é espírito, mas João vê uma mão. A descrição que temos são os brilhos de Deus, pedras, arco-íris, né? O lado direito é o lugar de maior honra. O livro, a ideia comum, né? Um retângulo com páginas, né? E aqui nesse contexto, não, é um rolo comum na época.
escrito por dentro e por fora, mas não sabia o que estava escrito. E tinha 7 selos que lacrava esse rolo. Então, nele, promessas e juízos de Deus, aguardando o tempo para ser aberto ou cumprir. Então, era um rolo onde haviam 7 selos lacrando este rolo. Então, aguardando aquele que pudesse abrir. Verso 2: Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, continua a visão. Os anjos são relacionados com a presença de Deus, né? Talvez arcanjo que proclamava algo interessante que vai falar agora de Jesus. O livro mostra que seu conteúdo está longe do conhecimento humano, está lacrado, mas precisa ser aberto. É a vontade de Deus. Indica a importância de Jesus, a parte principal do plano de Deus. Verso 3: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, ninguém pode abrir o livro. Então, quem vai abrir o livro? Verso 4: E eu chorava muito. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, causa ansiedade grande em João, porque se ninguém pode abrir o livro, como saberemos qual é a vontade de Deus? Verso 5: Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ai, que lindo! O choro é interrompido por uma voz de alguém, né? Um dos 24 anciãos, e Jesus é introduzido numa posição de honra diante da visão do trono. A posição mais alta coloca Cristo. Aí lá em Gênesis 49, 9 e 10, trata de Judá, o leãozinho direcionado a Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, a raiz de Davi, falada em Isaías 11, de 1 a 9, profeta messiânico, né? Destaca Jesus, o Messias da descendência de Davi. Diz que venceu e a vitória de Jesus é plena e contínua até o final. Ele vence, não há mais inimigos e faz acontecer a vontade de Deus na história, todo o plano de Deus se cumprindo. Verso 6: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, todos os elementos vistos, nós vimos aqui anteriormente, né? O cordeiro, um animal com aspecto judiado, sofrimento, né? No verso anterior, o ancião cita Jesus como leão, mas agora muda. Agora a visão é do cordeiro sofredor. Jesus sofreu, sacrificado por nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, conexão com os evangelhos. Os 7 chifres está lá em Salmo 18, 2. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força, em hebraico é querem, chifre da minha salvação. Então, o chifre é a força. No judaísmo, animais grandes, né? Eles tinham poder, tinham força em si.
Fala em Mateus 28:18. 7 olhos é a plenitude, é a onisciência de Deus. 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, falado no primeiro capítulo de Apocalipse, verso 4. Agora o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Então o cordeiro vai até a mão direita de Deus e pega o livro. Então Jesus é aquele que tem os acontecimentos de todo o plano de Deus para executar no tempo certo. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ai, que lindo! Eles entenderam o que aconteceu. Eles honraram Jesus, reconhecendo que creem nessa autoridade. Representam os que são de Deus de fato. A harpa é um cântico de adoração que será tocado. Taças cheias de incenso. No tabernáculo, a fumaça que subia do incenso representava as orações dos santos. Então, são as orações coletadas e levadas a Deus. A sua oração está diante de Deus nessa taça de ouro. Não existe mediação. Santos oram e são levadas a Deus. Verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ai, que lindo! Quando o cordeiro pega o livro, gera um desejo de adoração. Eles são renovados, né? É algo especial. É um composto, né, de movimentos tensos. Honra o cordeiro, que relembra a obra de Cristo em favor dos pecadores, o alcance do evangelho sobre todo tipo de pessoas. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a obra de Jesus neste cântico os fez participantes do seu reino. Antes viram, né, eles vieram das trevas, mas a sua obra nos tornou participantes do reino e sacerdotes, né? Temos acesso pleno, sem barreiras, à presença de Deus. Isaías 59:2, o pecado separa o homem de Deus, gerando morte, mas Cristo reconecta esta proximidade. Então fala do passado, o que Jesus fez, no presente, alcançando com o evangelho, e no futuro, o reino onde os salvos são participantes e está em andamento até o plano de Deus se cumprir. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Então a visão continua, né? Muitos anjos ao redor do trono e uma voz, algo incontável, né? Um cenário gigante de adoração que vem do trono para fora, a adoração. Verso 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então a alta voz trazendo louvor a Jesus, que morreu, mas nós temos ali 7 itens citados para o Cordeiro, digno de receber a exaltação plena de Cristo, o vencedor.
Verso 13: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então João vê toda a criação de Deus antecipando um reconhecimento de louvor a Deus. Nós temos aqui outras interpretações. Primeiro, os salvos podem fazer esse cântico de uma forma mais plena, já reconheceram o Senhor, né, ainda em vida. Segundo, os não salvos vão reconhecer forçadamente e sem oportunidade de participar da vida eterna. Então, tanto um quanto o segundo vão reconhecer que o Cordeiro, de forma plena, o seu governo. Então, toda a adoração ao que está assentado no trono, trono também é dado ao Cordeiro. Verso 14, os 24 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos prostravam-se e adoravam. Então, toda criatura respondia: Assim seja, diante do Cordeiro. Todo tipo de criatura adora a Deus, a plenitude do plano de Deus. Então, por isso que o Apocalipse é chamado o livro da esperança. Estaremos na presença de Deus, né? Se assim nós continuarmos firmes na presença do Senhor. Que coisa linda! Sabemos que a nossa oração está lá no trono, guardado naquelas taças, todos para poder ser respondidas. Amém? Vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos falar a abertura do primeiro selo. O Cordeiro vai abrir o primeiro selo. Então vamos deixar para a próxima aula. Amém? Que você tenha aí um excelente domingo na presença de Jesus, juntamente com a sua família, e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tenha aí um bom domingo e um beijo grande no seu coração.